Caríssimo Padre Rafael, que concelebra esta Eucaristia, povo de Deus, irmão, irmã, que nos acompanha de casa. Nós estamos no tempo da Páscoa, este tempo privilegiado em que nós temos a oportunidade de fazer a experiência de encontro com o Cristo ressuscitado e mergulharmos no mistério da ressurreição. Sabemos bem que a experiência da ressurreição não foi fácil de ser captada, digamos assim, pelos apóstolos. É por isso que o Cristo ressuscitado apareceu a eles por diversas vezes, e a uma multidão de pessoas, para revelar a sua glória de ressuscitado e depositar no coração de todos que de fato havia vencido a morte, havia vencido o pecado e também havia vencido o mal. E nós, como os apóstolos de Jesus, temos a experiência nestes 50 dias de tempo pascal, mergulharmos na experiência do Cristo ressuscitado, mergulharmos no seu amor e com Ele ressurgir para uma vida nova. Na primeira leitura que nós acolhemos, nesta terça-feira da quarta semana da Páscoa, vemos a fundação da igreja de Antioquia, que vai se tornar uma importante capital de pregação do Evangelho no mundo de então. Depois da morte do diácono Estevão, de forma paradoxal ao que se esperava, que os cristãos fossem tomados de medo e não mais anunciassem o Evangelho, acontece justamente o contrário. Os cristãos passam a anunciar o nome de Jesus e a salvação em nome de Jesus, ainda com mais ardor, ainda com mais zelo e ainda com mais coragem. Assim é nos tempos atuais. A Igreja de Jesus Cristo, os cristãos, vez ou outra, aqui ou ali, enfrentam diversas perseguições, mas de forma paradoxal a esta força do mal que tenta perseguir a Jesus Cristo e a Igreja de Cristo, o Evangelho continua sendo pregado, a Igreja continua sendo edificada pelo mundo e o reino de Deus continua se dilatando sobre a face da terra. As palavras do Evangelho alcançaram os pagãos, não ficou restrita só aos judeus, mas alcançaram os povos pagãos que acolheram a pregação da palavra com o coração aberto, disposto e generoso. Isso mostra para nós que a palavra de Deus não tem fronteiras. O anúncio do Evangelho, o anúncio da salvação, ou melhor, o anúncio, a salvação que Deus oferece na pessoa de Jesus é para todos os povos, sem distinção. Não há distinção de raça, não há distinção de etnia, não há distinção de classe social, nenhum tipo de distinção. A palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é para todos. É claro que é preciso que aqueles que receberem o anúncio, acolham este anúncio no coração aberto e se disponham a corresponder com a própria vida a este anúncio que receberam. Entram em cena, na primeira leitura que nós acolhemos hoje, a figura de Barnabé e Saulo. É eles que vão ali, de certo modo, assessorar as maravilhas que o Espírito Santo tem realizado nos cristãos de origem pagã que acolheram a pregação do Evangelho. Isso mostra a importância da igreja. A pregação da palavra de Deus, o anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, não necessariamente precisa partir da hierarquia da igreja, mas precisa estar em sintonia com aquilo que a hierarquia da igreja nos propõe, nos apresenta e nos convida a realizar. Barnabé e Saulo, ao acompanhar de perto a pregação do Evangelho, puderam experimentar como o Espírito Santo age na igreja de Cristo, como o Espírito Santo suscita um novo dinamismo a cada tempo do limiar da história dentro da igreja de Jesus Cristo, e como o Espírito Santo conduz essa mesma igreja pelos caminhos do mundo e da história, para que a vontade de Deus aconteça no meio do seu povo. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um último detalhe da primeira leitura. Em Antioquia, aqueles homens, aquele povo, foram chamados pelo nome de cristãos. Deixam de ser meros seguidores do caminho, que é Jesus, para se tornarem cristãos, isto é, propagadores da pessoa, do nome e da mensagem de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Ora, nós bem sabemos que o nome tem a ver com a nossa identidade.
Por isso que nós temos um nome que nos define e carregamos o nome conosco. Onde nós formos, levamos o nosso nome. Quando vamos entrar em relação com alguém, dialogar, conversar, nos apresentamos, dizemos o nosso nome, queremos saber também o nome daquele, daquela que se relaciona conosco. Pois bem, o nome faz parte da nossa identidade. Aquele povo agora tem uma identidade. E nós, batizados, também temos a nossa identidade. Somos cristãos. Poderíamos dizer que a partir do nosso batismo, este nome, cristão, está intrínseco ao nome que nós recebemos. Mas além de ser a nossa identidade, ser cristão implica também um compromisso. Ora, nós pertencemos a Jesus Cristo, desde o nosso batismo, ressurgimos com Ele para uma vida nova. E se pertencemos a Cristo, o nosso modo de viver, o nosso agir, as nossas palavras, os nossos gestos, precisam se assemelhar o máximo possível à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós pertencemos. Por isso que ser cristão, ter o nome de cristão, é um compromisso. Somos comprometidos a fazer da nossa própria vida uma vida coerente com a vida de Jesus, com a palavra de Jesus, com as ações de Jesus. É claro que isso é um desafio, mas nós temos em nós a presença, a força do Espírito Santo, que nos capacita cada dia mais para nós cumprirmos com este compromisso. E receber o nome de cristão comporta também uma missão. Por meio das nossas ações, em primeiro lugar, e depois, se necessário, por meio das nossas palavras, nós devemos anunciar a pessoa de Jesus Cristo, a mensagem de Jesus Cristo, a proposta de Jesus Cristo. Identidade, portanto, compromisso que nasce da pertença e missão. Por ações e depois por palavras, nós devemos ser anunciadores de Jesus Cristo. Levar a proposta de Jesus, que é essa proposta de vida plena, de realização, de felicidade e de salvação para as pessoas ao nosso redor, para que mais e mais possam conhecer Jesus, o seu nome, a sua proposta e aderindo a Ele, encontrarem a vida plena, a realização, a felicidade e a salvação. Meu irmão e minha irmã, você que reza aqui no Santuário da Vida, você que nos acompanha de sua casa, a sua vida, a sua caminhada de fé, as suas ações, os seus gestos, o seu portar-se no mundo, na igreja e no mundo, tem correspondido ao nome de cristão que você recebeu no seu batismo e que você deve confirmar diariamente no cotidiano da sua vida? Ou você tem vivido de forma alheia ao nome de cristão? Se tem buscado corresponder, que bom, glória a Deus, que você possa perseverar, buscando corresponder ainda mais. Se está alheio, é hora de suplicar a presença, a luz do Espírito Santo, para retornar ao caminho, e retornando ao caminho, viver de forma correspondida ao nome de cristão que você recebeu no dia em que você foi batizado. No Evangelho, Jesus está ali, em diálogo com os judeus que querem saber dele se de fato ele é o Messias, querem ouvir da boca de Jesus: sou o Messias. E Jesus disse que por meio de suas obras, ele já respondeu quem de fato ele é. Mas aqueles homens estavam com o coração fechado, não quiseram acreditar no messianismo de Jesus por meio das obras, antes queriam um discurso pronto. Ora, a experiência da fé cristã não nasce de um discurso pronto. Só pode saber quem é Jesus, só pode aderir à proposta de Jesus e experimentar a presença de Jesus quem se aproxima dele e vê nas obras dele, nas palavras dele, um caminho seguro de salvação. Uma experiência que aqueles homens não fizeram, uma experiência que se recusaram a fazer, e Jesus deixa claro: só pode ouvi-lo, só pode corresponder à sua voz, só pode corresponder ao seu chamado, só pode aderir à sua proposta aqueles que são de fato as suas ovelhas, porque Ele é o nosso bom pastor, como nós ouvimos no domingo no Evangelho, e nós, como suas ovelhas, o reconhecemos como nosso bom pastor, e respondemos com a nossa disposição em segui-lo ao chamado que Ele nos faz. Aqueles homens estavam longe de ser ovelhas de Jesus, com o coração fechados, mergulhados no egoísmo, na autossuficiência, não dispostos a reconhecer nas obras de Jesus a manifestação da salvação, não se portavam
ou melhor dizendo, não aderiram à proposta de Jesus e não eram como que suas ovelhas. Ora, isso para nós é um grande ensinamento. Ser ovelha de Jesus, comportar-se como membro desse rebanho de Cristo, comporta aderir com a nossa própria vida, corresponder com a nossa própria vida à voz de nosso Senhor Jesus Cristo. E no final do Evangelho, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Aqueles homens acreditavam estar fazendo a vontade do Pai, correspondendo à vontade de Deus, mas negavam a voz do Filho de Deus, que era Jesus. Assim, não estavam fazendo a vontade do Pai coisíssima nenhuma. Jesus e o Pai são um. O que é da vontade do Pai é a vontade de Jesus. Estar em sintonia com Jesus, portanto, é estar em sintonia com o Pai e, por consequência, com o Espírito Santo. Fazer a vontade de Jesus é fazer a vontade do Pai, na graça do Espírito Santo. Seguir a Jesus é seguir os caminhos do Pai, os caminhos de vida plena propostos pelo Pai, que nos oferece no seu Filho a vida plena e a salvação. Peçamos, irmãos e irmãs, ao Senhor ressuscitado, que derrame sobre nós a força do seu amor, e que derramando o seu amor em nossas vidas, que Ele nos capacite, para nós vivermos neste mundo como suas ovelhas, escutando a sua voz, correspondendo a ela com uma vida coerente ao seu Evangelho, e sermos capazes de dar testemunho do seu nome, da sua mensagem e da sua salvação no meio do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.